Olá, eu sou a Fátima e hoje eu vou falar um pouco sobre as bases e critérios de classificação das ordens do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Bom, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, foi desenvolvido para classificar os solos brasileiros. E a literatura utilizada para classificar esses solos é a literatura de Dos Santos, 2018, né, a versão mais atualizada. Bom, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ele classifica os solos em 6 categorias, que seriam as ordens, as subordens, os grandes grupos, subgrupos, famílias e séries. Então, para classificar os solos, é importante seguir 4 passos, né? E primeiro, conhecer as características desse solo, características morfológicas, características de relevo, de clima, e também características físicas e químicas desses solos. Também os atributos diagnósticos e outros atributos, os horizontes diagnósticos e a chave de classificação. Bom, em relação às ordens, né, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, ele classifica os solos brasileiros em 13 ordens, e são essas 13 ordens aí citadas, né, e cada uma delas, né, começando aqui pelos argissolos, eles são classificados de acordo com a base e o critério, né? E o que seria essa base e o que seria esse critério? A base, ela diz respeito ao que é considerado para a formação do solo. E o critério diz respeito à diferenciação entre essas classes, né? Então, aqui eu trouxe em relação aos argissolos, que é a primeira ordem, né? Como base, nesses solos, a atuação completa de processos de fertilização e também a paragênese aulinítico-osídea, ou virtualmente aulinítica ou vermiculita, com hidróxido alumínio entre camadas. E como critério, o desenvolvimento de horizonte diagnóstico B textural e a baixa atividade da fração argila. Ou também pode ser uma atividade alta, né, em condições e essa está conjugada com a saturação por bases baixa ou apresentando arata e alumínio. A outra ordem, né, o classe, é dos ambissolos, né, onde esses solos eles possuem a pedogênese pouco avançada, né, pouco desenvolvida, e há uma alteração do material de origem. E esses solos, eles possuem um croma mais alto, uma matiz mais pro lado do vermelho, ou também um conteúdo de argila mais elevado, e os horizontes subjacentes, por exemplo. E como critério, esses solos, eles desenvolvem horizontes bem incipientes em sequências a horizontes superficiais, né? Seja esse horizonte de qualquer natureza. Inclusive, o horizonte A chernozêmico. A terceira classe são os gernossolos, né? Como base, esses solos, eles têm atuação expressiva de processos de biciatilização e também a manutenção de átions básicos de valentes. Um critério nesses solos ao desenvolvimento de horizontes superficiais, né, já o horizonte diagnóstico, A chernozêmico, seguido de um horizonte C. Sendo que pode ter ou não um horizonte álcico, né, ou o chamado arate carbonático. E nesses solos, esse horizonte álcico sempre tem a presença de argila de alta atividade. E saturação por base de alta atividade também. O outro classe é o espodossolos. Nesses espodossolos, a atuação dos processos de podisolização ou eluviação de materiais compostos, né? Esses materiais podem ser, por exemplo, matéria orgânica. E eles podem ou não conter ferro. E um critério, né, para essa classe de solos, ao desenvolvimento de horizonte diagnóstico B espódico em sequência de um horizonte E, né? E esse horizonte E ele pode ser álbico ou não. Ou também o horizonte A ou ístico. A outra classe, né, das 13 é o gleissolos, né? E qual a base
classificação desses solos. Esses solos, eles apresentam hidromorfia expressa e uma forte gleisação. Nesses solos, há o processo de intensa redução de compostos de ferro por conta da presença de matéria orgânica, né? E aí pode ou não ter uma alternância entre oxidação nesses solos. E também há uma predominância e profundidade de manifestação de atributos evidenciam o processo de gleisação, né? E isso leva à definição desses solos, né? Que são os gleisolos. Então, esses atributos evidenciam essa gleisação conjugada e por isso eles são assim identificados como horizontes glei. Os latossolos, né? Os latossolos, eles possuem uma evolução muito avançada, né? Atuação expressiva de processo de latolização, ou seja, uma ferratilização, e também há uma concentração relativa de argilas minerais resistentes, e também óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio. Então, os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, eles são característicos de latossolos. E como critério ao desenvolvimento de horizontes diagnóstico B latossólico em sequência tipo de horizonte A, e quase nulo ou pouco acentuado aumento de teor de argila do horizonte A para o horizonte B. Os luvissolos, como base, né, eles resultam da atuação do processo de bisiatilização, né, isso conjugado à produção de óxido de ferro. E como critério, o desenvolvimento de horizonte diagnóstico bitextural, onde há uma alta atividade de argila e saturação por base, isso em sequência do horizonte A ao horizonte E. Os neossolos, eles são solos em vias de formação e possuem reduzida atuação dos processos pedogenéticos. Então, assim, os processos pedogenéticos, eles atuam mais lentamente nesses solos. Possuem características inerentes ao material originário e há uma diferenciação de horizontes, né? Uma individualização, por exemplo, do horizonte A, né? Seguido do horizonte C ou da rocha. Então, assim, são horizontes bem diferenciados. E há o predomínio de características, né? Originadas do material de origem, como fala em relação a bases. Os litossolos, né, também a atuação da ferratilização, onde há hidrólise, né, originando alguns compostos, né, nesses solos também há a presença de argilas minerais 2:1, com hidróxido de alumínio entre camadas. Esses solos, eles também têm um desenvolvimento do horizonte bem nítido, em sequência tipo de horizonte A, e apresentam uma estrutura em blocos, né, subangulares ou prismáticas de grau moderado ou forte. E esses solos, eles também possuem serosidade expressiva. E os organossolos? Os organossolos, né, a preponderância dos atributos dos constituintes orgânicos dos solos, então, por isso, assim, eles são denominados, é o desenvolvimento de horizontes ísticos em condições de saturação por água, né, permanecendo periodicamente. Os planossolos, né, eles possuem desargilização, né, onde há uma desagregação dessas argilas vigorosa da parte mais superficiais e a acumulação ou concentração intensa dessa argila no horizonte subsuperficial. Há também uma restrição de permeabilidade em superfície e interfere na infiltração e no regime hídrico. Os plintonsolos, né, eles possuem a segregação, onde essa segregação é localizada de ferro, atuante como agente de cimentação. E também eles evidenciam a formação de plintita, né, aí conjugadas com horizonte diagnóstico plíntico. E os vertissolos, eles possuem desenvolvimento restrito, alta atividade de argila, e eles resultam dos fenômenos de expansão e contração do material argiloso constitutivo do solo. Nesse momento, eu encerro essa apresentação. O meu muito obrigada.